Maravilha, hein? Parabéns, Cuiabá. Hoje à noite, às 21 horas, nós temos aqui o último episódio da série Sesc Celebra Cuiabá. Não esqueça, toda quinta-feira, e hoje é o último, é o sexto e último episódio dessa série. E na terça-feira nós estamos reprisando. Então, terça-feira da semana que vem, a gente reprisa o quinto episódio e na outra sexta o sexto episódio. Bacana demais esse trabalho realizado pelo Sesc. Parabéns ao Rissato e toda a equipe do Sesc que se empenharam para organizar e realizar essa série maravilhosa. Estou recebendo hoje aqui Robinson de Carvalho Araújo. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, pela obrigado. tua presença, tá? Para a gente falar um pouquinho, né, dessa Cuiabá humana, essa Cuiabá calorosa e quente, e calor humano demais, recebe bem demais, né? É uma cidade que tem uma particularidade, né, Robinson? Isso, na verdade, Cuiabá tem várias singularidades, né? Singularidade, bom. Isso. A gente já tem que entender que Cuiabá, na verdade, a sua ocupação já foi uma extrapolação de fronteira. Pelo Tratado de Tordesilhas, aqui era terra espanhola. Então, os portugueses foram alargando essa fronteira, esses limites, e ocuparam aqui. Por quê? Devido ao ouro, né? A região tinha um ouro de aluvião, que é um ouro muito abundante e fácil de ser captado, porque ele é de superfície. Então, mesmo antes, né, no século XVII, já havia alguns exploradores procurando, até mesmo isso fez com que os portugueses dessem essa partida e marcassem a ocupação, e tornou a vinda de pessoas, principalmente da região de São Paulo, né, já que os bandeirantes, que foram os primeiros ocupantes daqui, da nossa região, eram, né, do interior de São Paulo. Então, Cuiabá, nesse período da sua primeira ocupação, chegou a ter uma população maior mesmo do que a de São Paulo. Era muito atrativo o ouro, né? Só que, ao mesmo passo que esse ouro de aluvião ele é de fácil coleta, ele também se encerra muito fácil. Então, foi um crescimento vertiginoso de população e a queda abrupta também. O que isso ocasionou? Cuiabá, no extremo oeste do nosso país, extremamente isolado. Então, para chegar até aqui era muito difícil ou muito caro. Como assim? Ou você tinha que vir pela mata, tinha que ter conhecimento, né, que é o que o Bandeirante tinha, ou tinha capacidade financeira de comprar uma passagem muito cara, né? Você ia por via fluvial, então você tinha que passar pela Argentina, contornar o continente para poder chegar no Rio de Janeiro ou em Santos, né? Então era uma viagem de 30 dias e muito cara. Então poucas pessoas tinham essa propriedade. Isso fez com que a nossa capital ficasse isolada do restante do país durante aproximadamente 2 séculos. Somente após a Guerra do Paraguai... Isso eu 200 anos isolada. Isso criou nosso costume, nosso linguajar, nossas peculiaridades, né? Somente após a Guerra do Paraguai, isso eu digo 1870 aproximadamente, com a abertura dos portos, é que os imigrantes começaram a chegar. E a gente percebe muito isso. O centro histórico tem muito essa característica. O nosso centro histórico foi ocupado, essa primeira ocupação devido à mineração mesmo, ali em volta do córrego da Prainha. Então, as ruas, elas acompanham a Prainha, né? A tortuosidade das ruas é exatamente seguindo o leito do córrego da Prainha. E com uma arquitetura colonial bem característica, né, que nós podemos chamar de uma arquitetura luso-brasileira. O Bandeirante, né, que a grande maioria de origem portuguesa e tinha conhecimento vindo lá de Portugal, traz um modo de construir vernacular, né, um modo utilizando o material da região, que era o que era possível à época. Então você usa o barro, né, a taipa, depois tem o adobe, para construir os casarões com as portadas, né, as grandes portas de madeira e as janelas, e o beiral voltado para a rua, né? Isso foi muito característico. E com esse primeiro ciclo, né, já no final do século XIX, onde que houve a primeira imigração, a gente pode citar os italianos, houve já uma remodelação nessa nossa paisagem urbana. Aí nós já começamos a ter as platibandas, né? Então é uma arquitetura já do final do século XIX, que remete ao neoclássico, que é um estilo europeu, no caso, trazido pelos italianos. E o desenvolvimento das etapas foi criando um ritmo, a cidade em que somente com o desenvolvimento da região oeste, a gente teve primeiro o incentivo a Brasília, né, e depois as rotas chegaram até nós, e também o incentivo governamental, Cuiabá propiciava a partir da década de 60,
principalmente a década de 70, emprego com bons salários. Então tinha muita oportunidade de trabalho aqui. Então Cuiabá, da década de 60, que tinha aproximadamente 60 mil habitantes, foi dobrando de população. Na década de 70 você já tinha 100, 200 mil na década de 80 e 400 mil na década de 90. Então foi um crescimento vertiginoso e que hoje a gente consegue observar. Hoje são 800? Não, um pouco acima de 600 mil habitantes. 600 né? mil? Isso. Hoje a gente consegue observar as mazelas, né, o que ocorre, né, no nosso meio urbano relativo a esse crescimento muito acelerado. Chegou a ter um crescimento de 16% por ano, né, Cuiabá, o que é muito superior à média de qualquer local. Isso é difícil o desenvolvimento acompanhar. Agora, o falar cuiabano, a culinária cuiabana, Cuiabá tem, enfim, por pouco isso não morre, né? Por Sim. pouco isso acabou não sendo destruído. Sim. Por conta dessa migração, foi isso? Também. Lembrando, o linguajar cuiabano hoje é um bem material tombado pelo Estado de Mato Grosso, né? O que faz com que essa preservação também seja constante e fortificada, né? O que ocorre é que a imigração foi alimentada por pessoas vindas da região sul e principalmente da região sudeste. E houve esse conflito, né, de conhecimento e de costumes. Então era muito comum que o sotaque cuiabano fosse mal visto ou fosse colocado de maneira pejorativa dentro da sociedade. No final da década de 90, aproximadamente início dos anos 2000, a sociedade cuiabana começou a perceber que era muito importante o resgate dessa cultura. Então, os estudos demonstraram que estava sendo realmente perdido e que isso era a base de tudo que nós somos aqui. Se você não entende a sua história, a sua origem, você não entende onde você está. Sim. Né? E se você não conhece, você também não valoriza. Né? Claro. Então, esse resgate tem sido continuado e intensificado, de maneira que a gente possa entender que essa é uma peculiaridade da nossa região, assim como cada região tem a sua. Isso é o que nos dá força. Né? Bom, você é superintendente de preservação do patrimônio histórico e museológico. Sim. O que vocês têm feito? Como é que está o trabalho lá na superintendência? Isso, na verdade, nós cobrimos os bens tombados em todo o estado, né? São mais de 100 processos de bens tombados espalhados. Em Cuiabá nós temos 35 bens tombados. Né? Diferente do IPHAN, que é um órgão a nível federal, nós tombamos imóveis isoladamente. O IPHAN, na verdade, ele tombou toda uma poligonal que compreende aproximadamente 400 imóveis. O nosso trabalho, a início, é de educação patrimonial. O que é isso? É fazer com que a população entenda o que é aquilo. Vamos citar o exemplo, né? Temos lá o chafariz do Mundel, ali na Praça Bispo. Poxa, o que é aquilo, de onde que ele veio, por que ele funciona e por que ele está de pé ali? Ele está funcionando ainda? Não, como o abastecimento de água não funciona há mais de um século, né? E tem algumas histórias interessantes. Ele foi construído no século XIX para que fosse uma bica que atendesse a população mais carente. Cuiabá tinha 7 bicas e essa era a população que tinha menos posse, escravos também, né? E durou pouco tempo. Lá acontecia muita briga, disputa. Animais eram mortos lá e a gente percebe na bibliografia os relatos do que acontecia ali. Um pouco depois, criou-se água encanada em Cuiabá. Então, o sistema de abastecimento já foi implantado. O que ocorre é que as pessoas tinham medo do chafariz, foram criadas lendas, né? O pé de garrafa mora no chafariz. O pé de garrafa morava lá. E aí foram criando lendas sobre o tema. E as pessoas tinham um pouco de aversão, não se aproximavam muito do local. Somente na década de 1950 é que Rubens de Mendonça faz toda uma pesquisa e explica o que era aquilo ali. Então, no caso, essa aversão permitiu com que o bem ficasse de pé. Porque provavelmente se as pessoas não tivessem medo naquele momento, teriam demolido e construído alguma coisa. E a partir da educação patrimonial lá de Rubens de Mendonça, deu-se valor àquele elemento arquitetônico e desde então ele é preservado e ele é um dos bens tombados pelo Estado. Quais são os outros aqui em Cuiabá? Alguns que a gente não... Vamos lá. Você acredita que as pessoas não têm conhecimento? Sim. O primeiro tombamento do Estado, que foi em 1977, ainda com a Fundação Cultural, foi a Igreja do Bom Despacho e o Seminário da Conceição, né, em frente à Santa Casa.
E o último desses 35 aqui em Cuiabá é o Palácio Paiaguás, né, que foi tombado em 2014. Mas nós podemos citar a fachada da Santa Casa. Em frente à Santa Casa tem o Palácio Episcopal, que é a residência dos bispos. No centro histórico tem a Casa de Bembem, que para nós é a casa de Nhonhô de Manduca, que era o pai dela. A Assembleia Provincial, né, que é a Assembleia que funcionava na Campo Grande, esquina com a Pedro Celestino. O Grande Hotel, Cine Teatro, Palácio da Justiça, o Liceu Cuiabano. Então, ao todo, 35 bens tombados. E a região do Porto, que era o segundo distrito da capital, o distrito de Dom Pedro, também tem um tombamento de uma poligonal que envolve aproximadamente 150 imóveis. 150 imóveis. Da região do Porto. Ali não pode mexer. Não, na verdade, pode e deve mexer, mas tem que se trabalhar com critério. Tem que se trabalhar valorizando a arquitetura. O que é muito comum é a pessoa, por exemplo, eu quero o terreno, então eu vou demolir. Né? Isso não é possível. Eu posso colocar uma instalação elétrica? Deve. Nós incentivamos que o prédio seja sustentável. O importante é encontrar maneiras que o prédio possa receber as instalações. Primeiro batalhão ali, tudo tombado. Primeiro batalhão, sim, na 15 de novembro, sim. A igreja de São Gonçalo também é tombada. O primeiro batalhão é só a fachada. A igreja não. A igreja é tombada por completo, inclusive o entorno. Aquela fachada ali de quando? A igreja é do século XIX, mas ela foi só concluída aproximadamente em 1930, né? Que foi colocado aquele globo, que a gente teve até a felicidade de subir, porque o globo tinha sido pintado, estava branco. E aí o padre nos chamou porque ele queria restaurar o globo. E nós levamos um profissional que ele faz uma estratificação e achou a camada original, que era pintado todo o planeta. Olha só. E isso foi restaurado. Então aquele globo lá está original. restaurado. Isso. Bom, são 11h55. Quero agradecer a presença do Robinson de Carvalho Araújo, superintendente de preservação do patrimônio histórico e museológico. Uma responsabilidade muito grande, hein, Robinson? Sim, na verdade, para a gente é um grande prazer, né? É um agradecimento, assim como o doutor falou recentemente. Acho que todos nós somos gratos a Cuiabá, né? Cuiabá bem nos recebeu, a gente pôde estudar aqui, pôde desenvolver, não só a mim, como a minha família. E a gente, na verdade, está devolvendo um pouco do que nos foi tão bem trazido, né? Então, Cuiabá, mais um ano de existência, de vida, e em busca sempre da nossa preservação aliado ao nosso desenvolvimento. Você é cuiabano? Sim, sou cuiabano. Eu sou pau rodado. Pois é. Pois é, mas nós amamos a cidade do mesmo jeito. Sim, mas normal. Na mesma proporção. Sim. Obrigado, querido. Sucesso. Obrigado, bom dia. Parabéns e fique à vontade sempre para retornar aqui Claro. quando tiver alguma novidade. Sim. Tá? Obrigado.